Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. A mensagem de hoje é importantíssima para todos nós e para quem está me ouvindo também, que tem por título A Feitiçaria e os Enfeitiçados. É a palavra de hoje. O nome da reunião: A Feitiçaria e os Enfeitiçados. Hoje nós vamos entender o que é feitiçaria, segundo Deus, segundo a sua palavra, o que é a feitiçaria, com entendimento, em nome de Jesus. Vamos a Gálatas, para darmos início a esse tema de hoje. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 19. E vamos ver o que é feitiçaria, segundo a palavra do nosso Deus, aqui no Evangelho. A minha Bíblia já está aberta aqui, já me antecipei. Gálatas, capítulo 5, verso 19. Eu recebo, à luz do Espírito Santo, a vida de Jesus, a mente de Cristo que está em você, te dando compreensão, entendimento do tema de hoje, de tudo que vamos falar nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. E começa assim a palavra de Deus. Em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 19. Muita atenção. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Obras de quem? Da carne. Veja, não são obras de demônios. São obras da carne. Tudo que eu vou ler aqui, as pessoas que estão na religião, as pessoas que estão nessas igrejas de correntes e campanhas, para expulsar demônios, elas pensam que o que nós vamos ler aqui é tudo diabo, é tudo demônio. Porém, o verso já começa nos ensinando que o que vem pela frente é tudo obra da carne. Não são demônios. São situações que a sua carne produz. Situações que saem da carne. Todo sofrimento é produzido pela carne. E aqui Paulo fala, alguns, a lista é grande, mas aqui tem alguns para que você entenda. E começa assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são, primeiro, prostituição. Quem não tem o conhecimento do Evangelho, pensa que é um demônio, que prostituição é uma pombagira. Não é verdade, abençoado? Quem já ouviu isso lá fora? É um demônio, é uma pombagira. Mas, quando eu leio o Evangelho, eu leio a Bíblia, aqui diz que prostituição é obra da carne. E tem mais. É um feitiço religioso pensar, receber essa coisa de pombagira. É um ensino de homens. Se você parar para pensar, onde que está na Bíblia isso? Em lugar nenhum. A Bíblia está nos ensinando que prostituição não é demônio. Em seguida, precisamos também entender que esse ensino de pombagira, isso aí é coisa do homem, que tem enfeitiçado as pessoas. Pregações que enfeitiça, que engana. Olha, isso aqui é uma pombagira, isso aqui é um tranca-rua, isso aqui é o Zé Pilintra, esse é o Exu do lodo, é da lama. Essas coisas não estão na Bíblia. Isso tudo é invenção do homem. Diga, do homem. Religioso. Porque se você for ao Evangelho, a palavra de Deus, você não encontra nada disso. E quando nós lemos a Bíblia, a prostituição é ensinada por Deus como obra da carne. E não com um demônio que estava voando e entrou na pessoa. E possuiu a pessoa. Eu me faço entender? Sim.
Aqui a Bíblia me diz que a prostituição é obra da carne. É a carne que se inclina para isso. Quantas vezes você já esteve num lugar chamado igreja e ouviu um pastor religioso gritando, né? Sai, demônio da prostituição. Manifesta agora. Quem já ouviu? Então veja que eu não estou falando algo que não seja verdade. Você já fez parte de um lugar que um pastor religioso ficava gritando, e o demônio da prostituição, manifesta aí, e agora, em um nome de Jesus. Mas aqui diz que isso é uma obra da carne. A pessoa que está na prostituição, ela vence isso, tendo iluminação espiritual em sua vida, diz o Senhor Jesus. Não é através de gritaria ou campanhas para expulsar demônios. Jesus diz que uma pessoa, ela é transformada, ela vence a prostituição, que é obra da carne, e outras situações mais, com iluminação espiritual. Em João 8,32 fala sobre isso. Que você vence a prostituição ou qualquer outra obra da carne com iluminação espiritual. João 8,32. Anote em casa, você lê. Seguindo, o apóstolo Paulo vai falando que depois da prostituição vem uma outra obra: impureza, lascívia, idolatria. Idolatria é você amar uma coisa mais do que a Deus aqui nesta vida. É você ter mais apego a algo nessa vida do que a Deus. Se constitui idolatria. Você amar demais uma coisa do que a Deus. Idolatria, feitiçarias. Feitiçaria é um demônio ou é obra da carne? Obra da carne. Obra da carne. Aí depois vem inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O que é o reino de Deus? É o Espírito Santo, que é o Senhor Jesus, ativado em você. É através desse reino, é através da vida de Jesus ativada em você, que você reina em vida. É por meio dele, por meio dos frutos, que você reina em vida. Reinar em vida é você estar em paz, é você estar tranquilo, é você estar com o seu coração limpo de ressentimentos. Esses são os frutos produzidos pelo Espírito de Deus. E quando está ativado, você reina em vida. Eu já ensinei isso aqui para vocês. E a carne é mortificada pelo seu homem interior. Ou seja, dominada. A gente domina pelo homem interior alimentado. É essa natureza, abençoados, que causa sofrimento. Observando aqui a leitura do verso 19, 20 e 21, a gente percebe que o que causa sofrimento é a carne. O vício, o adultério, o ciúme, a ira é um sofrimento causado pela carne. Não é um demônio. O vício é um sofrimento causado pela carne. O adultério é um outro sofrimento causado pela carne. A prostituição é um outro sofrimento causado pela carne. Mas só que a gente foi enfeitiçado por um ensino religioso, nós fomos levados a acreditar, isso é um feitiço, que prostituição, adultério, tudo que a gente leu aqui, é tudo demônio. Nós estávamos nos alimentando
de uma comida estragada, diga estragada. Por muito tempo, você se alimentou, durante muito tempo você se alimentou de uma comida estragada. Eu e você, no passado, a gente se alimentou de uma comida estragada. Não é só feitiçaria, isso é importante dizer. Não é só feitiçaria o que se faz na macumba. É uma feitiçaria também levar uma pessoa a acreditar que esse papel aqui é Jesus. É levar você a acreditar que um pedaço de pão é Jesus. Isso é feitiço do mesmo jeito. E tem muitas pessoas lá fora que estão enfeitiçadas. Estão em um ambiente de feitiçaria. Que estão enfeitiçadas por um ensino, por uma pregação, que se chama feitiço evangélico, feitiçaria evangélica. Que leva a pessoa a acreditar que uma rosa é Jesus, que um pedaço de pano é Jesus. Isso é feitiço. E tem muitas pessoas que acreditam, ela crê. Não, isso aqui é Jesus, Jesus está aqui. É feitiço também. Feitiço não é só o que fazem os espíritas, o que é feito lá na macumba. Existe também a feitiçaria evangélica, que acontece através das palavras. Um pouco mais adiante, a gente vai falar sobre isso, porque Paulo diz, olha, tenha muito cuidado com as suaves palavras, com as filosofias e tradições dos homens. Cuidado, porque isso enfeitiça. Enfeitiça a muitas pessoas. Tem muitas pessoas que estão enfeitiçadas por aí. Então o sofrimento, voltando aqui às considerações da narrativa lida aqui em Gálatas, o sofrimento é causado pela carne. É essa carne que causa desejos de coisas estranhas, de pensamentos, de coisas assim que você, meu Deus do céu, é a carne abençoada. É essa carne que milita. Por exemplo, você está aqui hoje, feliz, contente, que palavra maravilhosa, que palavra bacana, que bênção, o ensinamento da graça de Deus. Então você está aqui hoje reinando em vida, e pode acontecer, de amanhã ou depois, essa carne militar, para que você acorde triste. Você está aqui hoje reinando em vida, está feliz. Nossa, que palavra abençoada, meu Deus. Ainda bem que eu fui para a igreja. E você sai daqui feliz. Só que você tem uma carne, a que causa sofrimento, que amanhã ou depois pode militar para que você acorde deprimido, desanimado, triste. E você, meu Deus do céu, eu estava na igreja feliz. E agora eu estou chorando, eu estou aqui preocupado, estou com o meu coração cheio de medo. O que é isso? Carne que milita contra o Espírito. É carne abençoada. Ela que faz essas coisas. E você, puxa vida, eu estava tão feliz e agora estou tão desanimado. Tão desanimado, meu Deus do céu. E por outras vezes você sente desejos de buscar as coisas de Deus, de louvar a Deus, de orar, de declarar, hoje é o melhor dia da minha vida, sou mais que vencedor. E já tem outros dias que você não sente vontade de falar nada. Carne que milita contra o Espírito. A religião ensinou para mim e para você, e essa é a pregação do sistema, que o maior inimigo de Deus é o diabo. Porém o Evangelho diz que o maior inimigo de Deus é a carne. Romanos capítulo 8. Um pouco mais adiante a gente vai ler isso. Que o maior inimigo do nosso Deus é essa carne. E as suas inclinações, os seus desejos enganosos. Ela que luta para você não vir na igreja. Ela que coloca cansaço, desânimo, tristeza. Ela que faz tudo isso. Ela que põe medo no seu coração, raiva. Raiva abençoada. É essa carne que põe raiva dentro da gente. Fala aí. Fala. Umas poucas e boas. Manda agora, pega esse celular, escreve.
Sabe, escreve assim, ó, você é isso, você é... Vai, manda mesmo. É carne. Querendo que você pegue pilha, que você se alimente do ódio. Receba Deus guardando o seu coração em nome de Jesus. Essa carne que fala, olha, o seu marido não te ama mais. É essa carne. Você não é nada. Você não é nada. É essa carne que fala, hein? Você não é nada. É carne, hein? Não é demônio, não. É essa carne, abençoado, que fala para você brigar, discutir, xingar. É essa carne. É por isso que a gente tem que estar congregando muito para alimentar nosso espírito. Amém. E ter um escutar mais atento à palavra de Deus, para que o nosso proceder, o nosso falar, não seja precipitado. A gente tem que ter um escutar mais atento a Deus. Congregar mais, ouvir mais. Para que o nosso agir, o nosso falar não seja precipitado. E depois traga sofrimento para as nossas vidas. Eu me faço entender? Tem pessoas que fazem coisas feias. Eu vou colocar assim. Tem pessoas que fazem coisas feias e depois dizem, isso foi o diabo em mim. Foi o diabo na minha vida. Foi o diabo carne. O diabo carne em você. Que levou você a essa situação feia. Foi o diabo carne. Agora, se você está envolvido com a palavra de Deus, como eu comentei agora, a importância de estar congregando. Se você está firme, esse Deus avisa, meu filho, essa situação vai ser um perigo para a sua vida. Cuidado. Vai ser um perigo para a sua saúde, para o teu casamento. Então, quanto mais a gente se alimenta de Deus, esse Deus nos alerta, Ele cuida da gente por dentro. Ele conversa, Ele fala, cuidado. Cuidado com essa atitude. Olha, essa amizade, essa situação, ele vai ser um perigo para você. Cuidado. O problema é que tem pessoas que faz pouco caso de Deus e vai. Ela não obedece, ela não recebe. Se você não alimenta o teu espírito, essas coisas todas que a gente leu aqui, prostituição, impureza, ira, inimizade, feitiçarias, discórdias. Se você não cuida de alimentar o teu espírito, tudo isso aqui vai atingir você. Pastor, então quer dizer que se eu não alimentar o meu espírito, uma feitiçaria atinge a minha vida? Sim. Primeiro que todo mundo vai estar falando, olha, tem uma coisa mandada, feita para você, você. Por não estar com o seu espírito alimentado, o que é que vem? O medo. O medo vai gerar o quê? Sintomas. Vários sintomas. Fora a preocupação. Ai meu Deus, será que vai acontecer isso? É aonde a pessoa começa a ver vulto. É onde a pessoa começa a ver coisa onde não tem nada. E barulho no quarto e barulho ali. Por quê? O espiritual não está alimentado. Então, assim como a raiva nos atinge, o resto das obras da carne também te atinge. Se você não alimenta o seu espírito, a raiva atinge você. E você anda nessa vida ressentido, magoado, com desejo de vingança. Sim ou não? Sim. A feitiçaria do mesmo jeito. A feitiçaria é uma obra da carne. Uma obra da carne. Se você não estiver com o seu espírito alimentado, ela vai produzir coisas na sua cabeça. É onde tem pessoas que dizem, olha, eu estou vendo vulto, eu estou vendo coisa. Mas quando a pessoa começa a alimentar o espírito, é onde vem o milagre,
é onde se cumpre a palavra de Deus, que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ela é liberta dessas coisas. Com o conhecimento da palavra de quem? De Deus. Veja que quando a pessoa começa a alimentar o Espírito, já não há mais espaço no coração dela para o ressentimento. Aquela situação já vai sendo eliminada. A ira, a discórdia, o adultério, a prostituição, essas coisas vai perdendo força, porque o seu espiritual está crescendo, ele está sendo alimentado. E a carne está perdendo força de dominar você. E o espiritual passa a governar a sua vida. Eu me faço entender? Sim. Então você vai perdendo o medo dessas coisas. Tanto é que hoje você que está alimentado, você não tem mais medo disso. Falou de macumba, falou de feitiçaria, o seu coração está guardado, existe um escudo. Isso é obra da carne. Por trás disso não existe nenhum diabo, nenhum demônio. Eu tenho a convicção que existe só um Deus nessa terra. Só um chefe, só uma força, a força soberana de Deus. Então o medo vai embora. Aquele medo que gera coisas, aonde não tem nada. Ah, eu escutei um barulho ali. Ai, meu Deus do céu. Deve de ser alguma coisa, deve ser o vermelhinho, o carcará. Deve ser algo desse tipo. Vou lá ver. E era quem? O seu gato. Era o seu gato. Pulou lá em cima da pia, passou lá, derrubou a panela e você... Ô, Mimi, foi Mimi. Vem cá, danado. Mimi, o gato levado. Então a carne, abençoada, produz as coisas. Olha, abençoados, eu já passei por essa experiência, sabe? Nesse tempo de ministério, eu já atendi muitas pessoas com esse problema. Quando não estava com o espírito alimentado, a pessoa, ela tinha essas perturbações que a carne produz. Mas depois que começou a alimentar o espírito, se cumpriu a palavra de Jesus. A verdade libertou a pessoa. Os sintomas da carne sumiram. Porque tudo isso é carne. Carne. Obra da carne. Eu me faço entender? Então podemos concluir aqui, nessa leitura de Gálatas, que a feitiçaria é uma obra da carne, que a feitiçaria é um encantamento da carne e não um demônio. É um encantamento da carne. É o corpo de carne que produz essas coisas. E que os homens religiosos, sem a revelação da graça, enfeitiçam as pessoas com as suas pregações a acreditarem que a feitiçaria e as demais situações que estão aqui é tudo demônio. Eles enfeitiçam as pessoas, levam a acreditar que tudo isso aqui é demônio. Tem muita gente enfeitiçada, com Bíblia debaixo do braço, dentro de uma igreja nesse momento. Tem muita gente aí fora, enfeitiçada nesse momento, dentro de igreja, acreditando que Jesus é um pão, é uma rosa, é um manto, e que ciúme é demônio, e que prostituição é um outro demônio, que é a pombagira, e assim as pessoas vão sendo enfeitiçadas por aí. E isso é confiança no homem, no ensino do homem. Nós temos que confiar em Deus, abençoados. Diga, eu recebo essa palavra. A nossa carne é feiticeira, que pode se levar, que pode ser enganada por outra carne que é feiticeira também, naquilo que ela fala. Há feitiçaria na nossa carne, e essa carne pode se deixar ser levada, ela pode ser enganada por uma outra carne que é feiticeira também, naquilo que ela fala. E você passa a ter medo por causa daquilo que foi dito. E você passa a acreditar naquilo porque foi ensinado daquele jeito. Isso é um feitiço também. Tem pregadores que falam, e aqui, e agora? Muitas pessoas vão cair pelo poder de Deus. Vai cair agora.
e pessoas ficam rindo, outras ficam se arrastando que nem uma cobra, outros ficam rodando. Você acha que isso é o quê? Um ambiente de feitiçaria. E outros, dente de ouro, isso é feitiçaria. O pastor Heraldo procurou ter dente de ouro, não conseguiu até hoje. Mas não deu certo para ele, viu? Mas tem gente que diz que nasce dente de ouro. Isso é feitiçaria, diga feitiçaria. Abençoado. E os olhos vendo isso, os olhos da carne, uma pessoa se arrastando que nem uma cobra, o outro caindo, o outro rodando. Os olhos da carne vendo isso, sem conhecimento do evangelho, acredita, é enfeitiçado por aquilo. Vendo uma pessoa se manifestar com um demônio, como é dito na religião. Olha, está aqui, ó, manifestado com um demônio. Se você não tem um conhecimento da graça de Deus, do evangelho, que isso é uma obra da carne, os teus olhos te levam a acreditar naquilo ali. Você é enfeitiçado por aquilo que você está vendo. A carne recebe. Não, pastor, inclusive eu manifestava. Eu ficava na igreja ciscando igual uma pessoa no terreiro, sabe? Eu ficava aquela coisa, eu caía, eu rolava. Pastor, eu manifestei. Carne. A carne se ativou em você. Porque o diabo já foi destruído. Hebreus 2,14, diga eu recebo essa palavra. Já foi destruído. Abençoados. Se você está num ambiente que alimenta a sua carne, o que é que vai se ativar ali? O espírito ou a carne? Eu vou usar um exemplo aqui. Se uma pessoa se coloca a assistir um filme pornô, o que é que vai se ativar nela? A carne ou o espírito? A carne. Porque ela recebeu alimento para a carne. Do mesmo jeito é as outras situações. Se você está em um ambiente que o pastor o tempo todo está falando, olha, isso é demônio, esse problema seu é uma pombagira, e é isso e aquilo, a carne se alimenta daquilo e fica predisposta àquela situação. E ela pensa, porque ela foi ensinada pelo pastor feiticeiro, que para ela ter um casamento feliz e uma vida próspera, ela tem que manifestar o tal do demônio que causa aquilo. E acontece aquilo que a gente já sabe. Que a Bíblia diz que é obra da carne. Eu recebo Deus te dando entendimento, iluminando os olhos do teu entendimento, você que me ouve, principalmente você que me ouve. Em nome de Jesus. Recebo. E o povo que está nessas igrejas é um povo sincero. Eles querem a felicidade, eles querem a libertação do sofrimento. Só não tem a revelação da palavra. Só não tem o conhecimento. Eu recebo o nosso ministério alcançando essas vidas em nome de Jesus. Eu recebo. Elas querem se ver livre do vício, elas querem se ver livre das outras situações, do coração ressentido, do adultério, da prostituição, elas querem. Só não há revelação da palavra para isso. Uma obra da carne é vencida com iluminação espiritual, Jesus falou. Se alimente da minha palavra e você será livre, e você será liberto. Tem muita gente na mão de homem religioso, feiticeiro, porque um dia eu e você também estávamos, a gente passou por isso. Tirar você do sistema religioso, da mão de um homem religioso, não foi fácil, porque você também estava enfeitiçado, que aquela manifestação que acontecia às sextas-feiras era diabo, era demônio. Você também estava enfeitiçado que o manto era Jesus. Você também estava enfeitiçado que aquele sal grosso, aquela fronha, era Deus. E quem falasse ao contrário, você brigava. Brigava ou não brigava? Você que participou disso, você brigava. Você ia contra. Você amarrava. Quando você não falava, você com a mente ficava, está amarrado o diabo. No pensamento você ficava amarrando as pessoas. Que ia contra
as suas correntes, porque você fazia corrente de libertação. E quem ia contra, você está amarrado, diabo. Você estava enfeitiçado, abençoado, pela feitiçaria evangélica. E quem ia contra, você entrava na carne. É por isso que Paulo disse que a lei suscita o quê? Ira. Você não é uma pessoa irada. Hoje você é uma pessoa que o reino de Deus está ativado, em nome de Jesus. É por isso que a gente tem que ter muita paciência com as pessoas que estão do outro lado. Quando eu falo do outro lado, é no sistema religioso. Porque assim como não foi fácil tirar você de lá, dessas igrejas de fogueira santa, de correntes, entenda, também não é fácil para aquele irmão sair de lá. Não foi fácil também para você sair de lá. Pastor, eu não fui desse sistema, mas eu fui lá do espiritismo. Não foi fácil tirar você de lá. Porque os seus olhos viram coisas. E você acreditou naquilo que você estava vendo. Pastor, eu vi lá. Eu vi lá o pai de santo, a mulher lá. Ela rodou e depois começou a conversar comigo. Vem cá, menininha. Aí, pastor, eu vi aquilo lá. Quando a gente está sem conhecimento, os olhos da carne levam você a acreditar naquilo. Eu também passei por isso. E eu entendo. E recebo as pessoas se libertando desse mal da carne. Em nome de Jesus. Por isso temos que ter paciência com quem está do lado de lá. Leva um tempo. Por isso que temos que estar sempre plantando a palavra. Vai chegar um momento que vai dar o fruto, como deu o fruto na sua vida. Amém. E hoje você tem a plena certeza que você é propriedade exclusiva de Deus. Você recebe esse entendimento? Amém. A religião abençoada, as pregações que estão aí fora enfeitiça. Tem momentos que você está ali na sua sala, zapeando, e você está ali na frente do seu televisor, que você se pergunta, meu Deus, como é que pode ter tantas pessoas num lugar desse, acreditando nessas coisas, porque elas estão enfeitiçadas. Você se pergunta, meu Deus, como é que pode ter tanta gente nesse lugar, acreditando nessas besteiras todas, porque elas estão enfeitiçadas. O espiritual está adormecido. Por esses dias eu estava mudando de canal, aí eu falei, eu vou um pouco mais à frente. Eu vou ver o 13, o 16, 17. Aí apareceu uma apóstola, chamando as pessoas para ir para a gruta. E depois da gruta, subir a escada de Jacó. Eles criaram uma escada, parece que é no meio de uma mata, ou é num sítio deles. Uma escada enorme. E falando, olha, você vai subir com problemas. Mas quando chegar lá, você vai ter a vitória. É por isso que o apóstolo Paulo disse que a gente tem que ter muito cuidado com essa gente que tem suaves palavras. O fala mansa. Olha, você sobe com o sofrimento. Mas quando chegar lá, o Pai das luzes vai te dar a vitória. Abençoado. Isso enfeitiça quem está sofrendo. Essa semana o pessoal lá da minha biológica foi com um monte, chegaram por todas assaltadas assim. Está vendo? Receberam a vitória. Foram subir no monte, foram tudo assaltado. Então, abençoado. Ei, dona Divina, a senhora é uma bênção de Deus. Vamos aqui, ó. Vamos aqui que o assunto é quente, hein? Nós temos que estar muito atentos ao Evangelho. Paulo, usado por Deus, nos alerta. Cuidado com as suaves palavras. Com esses homens cheios de filosofias e tradições. E suas tradições. Em casa, leia Colossenses 2:8 e Romanos 16:18. Vou repetir.
Colossenses, capítulo 2, verso 8 por diante. E Romanos 16, a partir do verso 18. Paulo faz um alerta. Gente, tenha cuidado com as filosofias e com as tradições dos homens, que não é segundo Cristo, que não é segundo a verdade de Deus. Colossenses 2:8 e Romanos 16:18. Em casa você lê, para a gente ganhar tempo. O apóstolo Tiago ensina algo muito importante, no capítulo 1, verso 12. Eu peço, por favor, que você abra, porque aqui tem um ensinamento muito importante para o assunto de hoje. Tiago 1:12. Abra sua Bíblia. Lá, ele, usado por Deus, nos ensina que cada um é tentado por sua própria carne. Tiago 1:12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Olha o consolo de Deus aí para você agora. Porque depois de ter sido aprovado, receberá o quê? A coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. E isso já começa aqui. A sua vida recompensada pelo Senhor. Diga, eu recebo. Agora, o que é que você tem que fazer com a aprovação? Diga, suportá-la. Então, eu já percebo nesse momento que Deus tem consolo para te dar, além do conhecimento. Você tem que suportar o que você está passando nesse momento. Suportar. Em nome de Jesus. E eu me coloco como exemplo aqui. Eu me recebo nessa palavra também. Porque eu vou cumprir meu ministério. Que é trazer as pessoas para Cristo. Que é trazer as pessoas para a verdade. Que é trazer as pessoas para o espiritual. Eu vou cumprir, com tribulação ou sem tribulação. Com ingratidão no caminho ou não. Porque o meu Deus não prometeu para mim que eu ia ter uma vida perfeita. Com tudo certo. Ele não prometeu isso para mim, como também não prometeu para você. Então, com tribulação ou não, eu vou cumprir o que eu tenho para cumprir. Eu vou suplantar o que eu tenho para suplantar em nome de Jesus. Amém. Eu estou aqui para cumprir meu ministério, eu recebo você também cumprindo o seu. Em nome de Jesus, você cumprindo o seu ministério. Recebo. Naquilo que Deus chamou para você fazer aqui, em nome de Jesus. Eu recebo você consolado por Deus nas suas lutas. Você recebe? Você consolado por Deus em suas lutas. Eu acredito, assim como eu acredito que você também tem passado por lutas. E nós estamos chamados por Deus a suportar, a confiar, a receber que tem anjos trabalhando a nosso favor. E eu recebo você tendo a atitude de Josafá. Senhor, eu não posso mudar isso aqui, eu não posso parar o meu inimigo, mas os meus olhos estão postos em Ti. Realizar essa oração sincera, sabe? Nós temos que ter essa oração diante de Deus. Nós precisamos o tempo todo, em nossa vida, dizer isso. O tempo todo falar essas palavras para nós mesmos. O tempo todo estar dizendo isso. Eu recebo o consolo de Deus na minha vida. Eu recebo os anjos trabalhando ao meu favor. Eu não posso parar os meus inimigos. Eu não posso mudar essa situação. Mas os meus olhos estão postos em Ti, Senhor. Josafá teve essa atitude. Recebo você tendo também. Amém. Em casa, medite. 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 12. É muito importante a gente ser sincero diante de Deus. Deus, eu não sei como resolver isso, estou triste, estou com medo, preciso de Ti. Como Josafá foi sincero, seja também. Deus, eu preciso de Ti. Tem pessoas contra mim, situações, etc, etc. Mas os meus olhos estão postos em Ti. E não vou retroceder.
E eu vou ver o meu milagre em nome de Jesus. Vou tomar posse. Seguindo aqui com a leitura, em Tiago capítulo 1, já lemos o verso 12, vamos ler o 13, que vai trazer aqui o objeto do tema de hoje. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Cobiça é um demônio ou obra da carne? Então quem é que seduz você? A carne. Quem é que fala? A vozinha da carne. Vai. Se vicia. Faz isso e faz aquilo. É a carne. Diga carne. Diga carne pura. Porque se a cobiça está na carne, então todo engano, toda tentação vem da sua carne. Paulo diz, daqui a pouco nós vamos ler, na carta aos Coríntios, que as tentações não são espirituais, e sim carnais. Seguindo, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte, ou seja, o sofrimento. Meus amados, uma coisa é ser tentado. Outra coisa é ser tentado e fazer. Enquanto a situação está só no pensamento, você não pecou, você não entrou na carne. Paulo diz, isso é muito importante. Igreja, isso lá em Hebreus 4,15. Igreja, Jesus foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Passou no pensamento dele um monte de coisa. Mas ele não deixou aquilo seduzi-lo ao ponto de fazer. Eu me faço entender? Então, pensar, todo mundo pensa. O pensamento feio passa por todas as pessoas. Na mente de todo mundo. Toda a carne tem pensamento feio. Até a carne de Jesus teve pensamento feio. Mas só que ele não deixou ser seduzido por aquela situação. Por isso ele não pecou. E Paulo prega isso para a igreja. Olha, Jesus compreende a gente. Ele passou, ele participou de carne e sangue. Por isso que há uma compaixão. Ele sabe como é difícil morar nessa casa chamada corpo de carne. Isso milita, isso fala muita besteira. Isso tem muito pensamento feio. Jesus não pecou. Então, para o nosso conforto, para o nosso livramento, nós temos a graça. E a sua misericórdia. Amém? Vejamos agora o que diz Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 13, falando sobre a tentação. Que as tentações não são espirituais, e sim carnais. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 13. Vamos lá. E assim diz o Evangelho, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 13. A partir do verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse o quê? Humana. A tentação é uma obra da carne ou é demônio? Obra da carne. Obra da carne. Graças a Deus. As tentações vêm da carne, diga da carne. Não é demônio nos ares voando e que depois baixa na pessoa, como se ensina lá fora. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais o quê? Suportar. Amém? Amém? Pastor,
para não entrar na tentação, além de buscar o conhecimento, o que mais devemos fazer para não sermos reféns da carne? Jesus nos ensina o que está aqui em Mateus 26, 41. Vamos lá. E começa assim, Mateus, livro histórico, palavras do Senhor Jesus, capítulo 26, verso 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é o quê? Fraca. Então, eu estou sendo tentado por quem? Pela carne. Ele poderia dizer, seu espírito está pronto, mas o problema é o demônio, é o diabo. Não, ele diz, o problema é a carne. O que causa sofrimento no ser humano é a carne. Carne. Então, se você está sendo tentado por algo na sua vida, Jesus ensina, ore, abençoado, para evitar essa situação em sua vida. Ore, busque o conhecimento, se esforce em nome de Jesus. Vejamos também o que diz em Lucas 22, 39. Lucas 22, 39. Jesus começa assim, Lucas 22, 39. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse, orai para que não entreis em tentação. Para que a carne não governe vocês com medo e outras coisas mais, orem. É isso que nós temos que fazer, abençoado. Se você está sendo tentado por algo, o conselho do Senhor Jesus nessa manhã para todos nós é orar. Orar. Mas é muito pouco, pastor. Eu quero que o senhor coloque a mão na minha cabeça e tire o capeta que está de mim. Não, não tem capeta em você não, abençoado. O que está em você é a presença de Deus. Eu não posso tirar aquilo que Jesus já tirou. E vamos chegar lá. Eu não posso tirar aquilo que Jesus já tirou. A religião diz que o maior inimigo de Deus é o diabo. Vejamos o que diz o Evangelho em Romanos 8,6. Romanos 8,6. E assim diz o Evangelho em Romanos 8 é o capítulo, o verso é o 6. Muita atenção. E começa assim. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra quem? Quem é o inimigo de Deus? A carne. Mas a religião ensina que é o diabo, pastor. É feitiço evangélico, é feitiçaria evangélica. Levando a crer numa coisa que não é verdade. Nós temos que ficar com a palavra de Deus. O inimigo de Deus, o inimigo do Espírito é a carne. Não é nenhum demônio, não é nenhum diabo, porque esse ser foi destruído. E eu vou mostrar com Bíblia isso para você. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Essa carne nunca vai se converter. Ela se domina, se mortifica, como diz aqui mesmo em Romanos 8,13, você depois medita. Vamos agora a Hebreus. Hebreus, em nome de Jesus, capítulo 2, verso 14. Aqui está o que muitas igrejas, muitas pessoas não sabem. Que você é um espírito em um vaso de barro e que todo o mal já foi destruído. O que nós vamos ler aqui em Hebreus 2, 14. As pessoas não entendem isso, que são espíritos em um vaso de barro e que Satanás já foi destruído, porque elas estão muito religiosas, com a cabeça cheia de lei, elas estão enfeitiçadas, elas foram levadas a acreditar, isso aqui é demônio, é você que vai destruir o diabo. Jesus fez uma parte, 50%, amém, pessoal? Os outros 50% é você que vai fazer. Com suaves palavras.
Olha, meu filho, é mais fácil pregar mentira do que falar a verdade. Quando você prega a verdade, você sofre muito. As pessoas se colocam contra, é falso profeta, é falso pastor, mas você prega a mentira, as pessoas amam. Amém, esse é um homem de Deus, esse aí tem fogo no altar mesmo, viu? Esse tem fogo no altar, viu? Ai, pastor, eu entendi outra coisa do lado de cá. Esquece, abençoado. Deixa para lá. Isso é carne. É carne que dá esse pensamento na gente. Não, mas tem gente que fala, oh, esse pastor tem fogo no altar mesmo. Tem um fogo. É, abençoado, tem fogo mesmo. Tadinho. Olha, uma pessoa que acredita que o diabo está de pé, então para esta pessoa Cristo morreu em vão na cruz. Porque ele foi para consumar uma obra, ele foi com meta e ele cumpriu isso. Diga graças a Deus. Ele cumpriu. Ele não morreu em vão. E isso se confirma aqui em Hebreus 2,14. Recebo os que estão me ouvindo agora, recebendo essa palavra que vamos ler aqui. E assim diz o Evangelho 2,14. Olha só o que diz aqui. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Os filhos de quem? De Deus. Então, no início do verso 14, do capítulo 2 de Hebreus, Paulo, usado por Deus, nos ensina que os filhos de Deus são espíritos que participam de carne e sangue. São espíritos, anjos. Eles existem em carne e sangue. E depois diz que Jesus também participou. Olha só. Com um propósito, com uma meta. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou. Ele quem? Jesus. Agora, para que Jesus se vestiu de carne e sangue? Vamos concluir o verso. Deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber quem? O diabo. Diga, graças a Deus. Diga, já foi destruído. Glória a Deus. Diga, já passou. Diga, o diabo já foi destruído. Então Jesus se vestiu de carne e sangue para destruir o diabo. Por isso eu não preciso estar aqui, como muitos pregadores do sistema. Ó Deus, venha com teu poder e liberta o fulano, destrua todo o mal, me livra do mal. Ele já livrou. Esse Satanás já foi destruído. O nosso único inimigo agora é a carne que milita contra o espírito. E dentre as obras da carne está a tal da feitiçaria. Isso que se manifesta nas igrejas e os pastores falam que é demônio, nós entendemos hoje que é feitiçaria, obra da carne. Amém? Amém? Feitiçaria, obra da carne. Como está escrito lá em Gálatas 5, a partir do verso 19. Então, uma pessoa que acredita nos dias de hoje que o diabo está de pé, então para ela Cristo morreu em vão. Porém, para nós, Cristo não morreu em vão. Amém. Através do seu sacrifício, Satanás foi destruído para sempre. Diga, para sempre. Você recebe essa palavra? Graças a Deus, graças ao Evangelho, você foi livrado de todo mal e de toda feitiçaria. Porque o seu espírito hoje está alimentado em um nome de Jesus. Declaro todos vocês tendo uma semana maravilhosa com o serviço de anjos em um nome de Jesus. Bom dia a todos e até a próxima reunião. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência.
Ministério Pastor Sandro Diniz.